volta, galera! Demorou, mas o ATB Cast 3 segunda parte está no ar. Desde o lançamento da primeira parte, nosso canal esteve bem movimentado, assim como nossa página no Facebook. Você já se inscreveu em nosso canal? Tá esperando o quê? Se inscreva para saber quando lançamos vídeos novos. Ainda não conhece nossa página no Facebook? Veja o link na descrição desse vídeo. Passe lá, pois estamos tendo um concurso cultural, além de muitas informações sobre o universo Transformers. Então, galera, durante esse tempo, entre a primeira parte e a segunda, tivemos uma série de depoimentos sobre os 30 anos de Transformers em solo brasileiro. Também tivemos uma homenagem ao Dia dos Pais bem bacana. E atualmente estamos com uma série de dicas bem legais para melhorar suas fotos, para fazer dioramas. Após assistir essa parte, dê uma procurada nos nossos vídeos aqui no canal para que você possa ficar por dentro desse material. Também gostaríamos de agradecer, como de praxe, a todos que estão comentando, dando sugestões, dando like, e aquela galera também que de vez em quando dá uns dislikes nos nossos vídeos. É bom porque isso ajuda a gente a melhorar sempre o material que é entregue para vocês. Então, galera, vamos parar com o papo furado e voltar ao assunto do cast, linhas de brinquedos. Lui, é com você, segue daí. Obrigado, Marlos. Então, galera, enquanto a vibe estava voltada toda para Mysteria, o que a Hasbro fez? Em 97, ela tentou voltar com os veículos. E aí, eles criaram a Machine Wars. E aí, o que aconteceu? Foi uma frustração isso. A galera não curtiu. E ela acabou tendo uma única wave, que foram 6 Autobots e 6 Decepticons. Fábio deve saber essa lista aí de cabeça, né, Fábio? Saber eu não sei, né? Mas eu contei com a ajuda dos universitários para fazer uma pesquisa rápida. Machine Wars era uma transição de volta ao reino das máquinas, né? Eles queriam... beleza, acho que já deu já deu tempo de explorar essa ideia de Transformers que viram personagens orgânicos, vão voltar para as máquinas, então eles fizeram a transição ao contrário. E a listinha aqui que me consta tem de Autobots, a gente tem... peraí, saiu a lista, voltou aqui. A gente, de Autobots, tinha 4 Basics, né, que são os menorzinhos, que eram o Hoist, o Hubcap, o Mirage e o Prowl. Aí tinha um Mega, que era uma escala maior, o Sandstorm. E o Ultra, que era o maiorzão de todos, era o Optimus Prime. Claro, não podia deixar de ter o Optimus Prime. Os Decepticons era a mesma coisa. 4 básicos, que eram o Megaplex, Megatron. Engraçado, o Megatron era um dos menores. Bizarro. E o Thundercracker. E... tinha um Mega, que era o Soundwave. E o Ultra, que era o maiorzão, era o Starscream. Olha que interessante. Starscream era o maior dos Decepticons. Era uma coleção muito pequena mesmo. Pelo menos em Machine Wars, o Starscream realizou o sonho dele de ser o maioral, né? Exato. Bacana. Então, agora a gente vai, com o Marlos aqui, falar sobre RID, né? Robots in Disguise, que chamavam de New Generation. Fala aí, Marlos. Obrigado, Lui. Então, depois desse fracasso aí de Machine Wars, como o Lui falou, a Takara resolveu em 2001 trazer de volta os Transformers básicos, que se transformam em carros. O que acontece? Nessa época já tinha esse contato da Hasbro com a Takara. E a Hasbro comprou a ideia, levou isso para os Estados Unidos, rebatizando de Transformers da nova geração. E o que ela fez? Ela ligou isso diretamente ao que a gente tinha lá no passado. Alguns personagens com o mesmo nome, com alguma diferençazinha básica de formato. Mas o que acontece? Eu até hoje não entendi por que aconteceu isso. Eu não sei se teve um erro de planejamento, entendeu? Se foi feito desse formato. O fato é que essa nova geração ela não tem uma cronologia, ela não se liga a nada. É um universo fechado, uma história fechada, acontece ali dentro e acabou. Muita gente fala que essa série foi um tampão, entendeu? Ela, por não ter ligação com nada, não ter nenhum compromisso com o passado, nem com o que viria mais pra frente, ficou só pra tampar esse espaço de tempo aí. Mas, sim, pode falar.
desculpa, Marlos, de te intrometendo, mas essa série aí, se você notar bem, ela foi uma muvuca de vários pontos, porque você tem Transformers que são carros, você tem seres bestiais tecno-orgânicos no meio dessa muvuca toda, entendeu? Então, tipo, realmente, pra você jogar numa cronologia ficaria muito difícil, cara. Então, eu não sei exatamente o que eles tentaram fazer, porque o principal era trazer de volta as formas de veículos. Todos os Autobots utilizam essa forma. Já os Decepticons, a maioria deles utilizam formas animais. Mas não tem aquela pegada da Bistiera, entendeu? São basicamente robôs mesmo. Tem um tubarão, tem um Megatron que se transforma num dragão, entendeu? Ficou uma coisa meio bagunçada, como você falou. Mas por outro lado, ela trouxe algumas coisas que hoje a gente aproveita. Por exemplo, ela trouxe um Combiner, que é aquele Combiner feito pelos trens, né, que é o Rail Racer. Trouxe o Landfill. Trouxe um Megatron Six Changer, que depois foi reformatado para um Galvatron, que é um Ten Charger, ele se transforma em 10 personagens diferentes. Acho que esse é o personagem que mais tem formas alternativas até hoje. É complicado. Deve ter um manual gigante. E tem a dupla Optimus e Ultra Magnus, conhecidos no Japão como Fire Convoy e God Magnus, que eu tenho esses brinquedos e são fantásticos. Eu acho que esse é um dos melhores personagens que retratam Optimus Primes. Ele tem proporções muito boas, entendeu? Uma posabilidade fantástica. Quando ele se une com o Ultra Magnus, fica aquele tijolão, entendeu? Fica meio engessado. Mas tem uma visibilidade muito boa para você colocar ele junto da sua coleção, fica muito legal. E como você falou que também tinha algumas coisas do passado, alguns carros também são Shellformers. Fica com toda a lataria pendurada nas costas do brinquedo. E isso eu acho que foi uma das coisas que o pessoal menos gostou. Então isso fecha o Reed. Falar uma coisa desse Megatron aí, do Ten Changer, né? Parece uma coisa inacreditável. É que essa questão dos toys Triple Changers ou mais, né? Que tem 3 ou mais formas, às vezes conta muito com a imaginação do colecionador, né? Porque nem sempre eles conseguem fazer com que uma das formas seja tão fiel ou seja tão crível, digamos assim. O Megatron ele tinha uma forma que era uma mão, sabe? Eu não lembro todas as 10 formas, mas tinha algumas que eram claramente muito forçadas, sabe? Vou dar um adendo aqui na fala do Fábio. Eu já vi esse toy ao vivo e realmente é uma coisa muito louca. Não, e só dando um adendo também que essa Reed, ela foi um festival de reaproveitamento de toy, né? E também tem esse ponto. Esse Cybershark aí, Transmetal, aquele Gambá, aquele Spitor também, tudo isso aí vem molde lá da bicheira. O que você estava falando, Fábio, em relação ao Megatron, eu acho que isso em todos os personagens que tem mais do que 2 formas, tem esse problema. Porque você não consegue fazer todas elas em escala. Se você tem um animal que vira um avião, não tem como. Entendeu? Então todos esses brinquedos que tem mais do que 2 formas, você acaba tendo esse problema de não aproveitar bem o brinquedo. Isso é uma opinião minha, né? Esse do Megatron, então, é terrível. Que algumas partes, por exemplo, eu vou usar um exemplo específico. Mixmaster de Revenge of the Fallen, né? Ele tem o modo robô, o modo veículo, que é o caminhão de cimento, e tem um modo de ataque, que é simplesmente nada, entende? É verdade. Então, às vezes a gente esbarra com os toys que tem essa terceira ou quarta forma de ataque, entre aspas, que é basicamente colocou, sei lá, o robô de 4, ponto cabeça, uma arma aqui, outra ali, e pronto, você acredita se você quiser, né? Mas esse Megatron aí eu achei incrível, porque ele tem 10 formas. É complicado mesmo. Mas, gente, basicamente Hit foi isso aí. Foi uma salada, como o Saulo falou, e numa história fechada. Não teve muito desenvolvimento. Ela fechou ali, acabou a série, morreu o universo. Em 2001,
a Hasbro ela ia criar uma nova linha, que era a linha chamada da trilogia Unicron. E o que aconteceu? Por causa da empreitada da Reed, ela resolveu só lançar essa linha em 2002. Essa linha ela consistia em Transformers Armada, Energon e Cybertron. E eu vou chamar o Marlos agora aqui para contar um pouquinho sobre a Armada. Obrigado, Luiz. No final de 2002 e durante todo o ano de 2003, a gente teve a Armada sendo produzida em conjunto. Foi a primeira vez que isso aconteceu, da Hasbro e a Takara criarem e produzirem em conjunto. Essa ideia veio de que elas pudessem fabricar coisas iguais para ambas e poder utilizar tanto no mercado japonês pela Takara quanto no mercado americano com a Hasbro. O que acontece? Isso criou uma linha única de brinquedos, diminuiu o custo, né, que era uma coisa que estava pesando bastante. Isso deu relativamente certo, já que uma e outra tiveram liberdade para fazer remodes e repentes e alguns itens exclusivos. Alguns desses itens ficaram extremamente raros. E isso foi uma coisa que eles utilizam até hoje. Alguns brinquedos da linha do próprio Movieverse são extremamente raros. A gente tem... Como é que é o nome daquele brinquedo, Lui? Qual? Littlefoot? Esse aí mesmo. É um toy extremamente raro, que pelo que o pessoal me falou, hoje eu até dei uma pesquisada nisso, foi falado que ele teve a produção encerrada, né, no meio, e por causa disso ficou extremamente raro. Exatamente. Só para lembrar que dependendo, acho que da versão dele, pode chegar a R$5.000. Baratinho, baratinho. E o bacana é que existe um brasileiro que tem esse toy aqui, né? Pelo menos eu conheço um dele, ele mora no Rio de Janeiro. É bacana isso. Opa, quero endereço. Acho que todo mundo conhece, é o Manuel. Ele é lá do grupo também. E eu já tive a oportunidade de ter o toy em mãos. E é realmente uma coisa impressionante. Pela Dá o raridade endereço dele pra gente depois, Luiz, pra gente fazer uma visita surpresa. De novidade, o que a Armada trouxe pra gente foram os minicons, que eram versões reduzidas dos robôs, e que eles, na série, eles ativavam alguns poderes e dava mais força pro personagem. Nos brinquedos, eles ativavam armas, ativavam sons. Então, além dos minicons serem utilizados pelos personagens principais para darem alguns poderes para eles, a gente tem também uma classe de minicons que se combinam. Então, pela primeira vez, a gente tem minicons combinantes, os combiners. A gente tinha os 3 minicons que interagiam diretamente com as crianças, que eram uma scooter, uma BMX e um skate, que ao combinar eles formavam um personagem chamado Perceptor. E a gente também tinha Darksaber, Starsaber, Skyboom Shield e o Requiem Blaster, entendeu? Esses são os minicons na série que podiam se combinar para formar alguma outra coisa. Uma outra característica de Armada que a gente pode destacar é a infantilização da série. Isso vai acabar sendo utilizado também no futuro em outras séries. A gente tem criança interagindo o tempo todo com os personagens principais e muitas vezes até salvando o dia. Nem todo mundo gostou disso, mas foi utilizado de qualquer maneira. E de Armada isso foi o principal. Além, é claro, de que em Armada os veículos não têm licenciamento. Então as formas são livres. A gente não encontra nenhum veículo de Armada na rua. O que acontecia em G1, como o Fábio explicou. Que aí você tinha todo um processo de licenciamento e o brinquedo acabava sendo muito parecido com a versão real dele do nosso mundo. Em Armada não existia isso. Eles tiveram liberdade criativa para fazer vários modelos novos. Bem, falando de Armada, eu acho que a gente pode dizer que o toy mais importante dessa linha é o Unicron, né? Então, o que vocês acham disso? Bom, eu tenho o Unicron e ele é o único item armado que eu tenho. E assim como eu sei de várias pessoas que também só tem o Unicron. Bom, por um lado, por falta de opção, né? Não foi lançado outro tipo de Unicron assim que nem esse que relembra até o filme de 86, mas porque o toy é muito legal também, sabe? Porque tem outros personagens icônicos que são de coleções mais anteriores, que a engenharia, assim, ou a própria, digamos, o design do brinquedo não é muito legal. E o Unicron,
Eu acho legal porque ele é uma coisa que até hoje ele parece que é um toy atual, entende? Ele combina bastante com as coisas atuais. Então, eu acho que é válido dizer sim que o Unicron é o brinquedo mais importante, eu acho que o melhor de toda a coleção Armada. É a minha opinião, pelo menos. Olha, assim, Marlos, o que você poderia achar de interessante da engenharia desses toys, assim, de Armada? Essa é a pergunta de $1 milhão, Saulo. O que acontece? Eu tenho muitos brinquedos da linha Armada. Minha primeira coleção é de Armada. Os toys menores, você não tem muito problema de posabilidade, você tem uma movimentação boa. O grande problema estão nos maiores. Os robôs de classe superior, eles não têm junta na cintura. Então a maior parte deles não tem movimento nessa parte, não são completos. Ou ele vai só para um lado, ou não vai para frente e para trás. E acho que isso foi o pior erro da linha de brinquedos. Muita gente reclama disso. Embora, no caso dos menores, você não tem esse problema. Então, para mim, o principal é isso aí. Essa falta de mobilidade na cintura. Entendeu? Entendi. Infelizmente, quanto a isso, ficou muito ruim mesmo. Não, porque eu vejo que toda aquela evolução que a gente teve, né, ali na posabilidade das ball joints, você chegar agora e ter essa limitação realmente é um ponto bem negativo. Quando termina a Armada, você tem logo em seguida, já no final de 2003 até 2005, a gente tem Transformers Energon ou Super Link, entendeu? O que traz de diferente, além de ter uma certa continuidade entre as duas séries, é o fato de você ter dois personagens se combinando. Mas diferentemente do que acontece nos Combiners, onde você junta vários personagens e a personalidade do resultado é diferente, seria, por exemplo, o Devastador, você soma os 6 personagens e você tem uma outra psique, um outro personagem. No caso de Super Link, não acontece isso. O personagem que fica na parte superior do brinquedo, ele continua sendo dominante. Então você tem, por exemplo, se você unir Hotshot e Inferno, sendo que o Hotshot fica na parte de cima, porque eles são divididos ali na linha de cintura. Da cintura para cima o personagem, da cintura para baixo o outro. Se você colocar o Hotshot em cima, ele vira o Power Link Hotshot. Se você colocar o Inferno na parte superior, ele vira o Power Link Inferno. Então continua sendo o mesmo personagem, só que mais forte. Entendeu? Essa é a diferença entre o que você tinha de Super Link para o que você tem em Combiners. Então, galera, lembrando que em Energon a gente também teve uma releitura de alguns dos Combiners lá da G1. A gente teve o relançamento do Bruticus, do Superior e do Devastator. Só que o que acontece? A engenharia deles era horrível, entendeu? Porque os robôs, além de ter o fato de que eram 4 personagens, sendo que 2 eram sempre iguais, então era um repente do outro, entendeu? Esses personagens não formavam exatamente os membros, então você tinha uma grande quantidade de peças que deveriam ser acopladas a eles para formar mão, para formar pé, e mesmo assim o que você formava não era exatamente uma mão como a gente tem hoje na Combine Wars. Então, quando você coloca o robô montado na sua frente, eu tenho o Superior dessa linha, não lembra em nada o que você tinha lá atrás na G1. Então fica um personagem feio, as pernas não fecham, ela fica com aquele problema da perna estar sempre aberta, porque ficou muito grosso, então você não consegue acertar e colocar o personagem em pé retinho. Eu acho que foi um tiro no pé relançar esses robôs. Ainda bem que agora em Combine Wars eles estão refazendo todos eles e tá ficando um serviço bem melhor, entendeu? Pessoal, e lembrando que em Energon foi apresentado um Optimus Prime extremamente assim, complicado. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu fico entre esses dois extremos aí, porque o que acontece? Esse Optimus, na forma Optimus Prime normal, é horrível.
entendeu? É tanto que o pessoal chama ele de Fatmus Prime, porque ele tem uma barriga gigante. Ele é gordo. Ele é gordo. As pernas são fininhas, entendeu? Foi um personagem que foi pensado para ser combinado. Ele tem uma carreta que vem com 4 drones, entendeu? É como se fosse um Megazord da vida, entendeu? Puxando para outra série aí. Mas quando você combina ele, fica um personagem extremamente imponente, entendeu? Ele foi feito para ser montado na forma combinada. E lembrando que esse Optimus também se combina com o Omega Supreme, que é um outro personagem que eu tenho também, e fica também assim, fenomenal. Ele fica maior do que o armado Unicron, para ter ideia. Nessa série, o Optimus se combina com vários outros personagens, como o Wing Saber. O que acontece? Nessa série, os Decepticons são muito mais fortes do que os Autobots, então eles precisam se combinar ou na forma Super Link, ou como o Optimus faz, para poder fazer frente a esse poderio superior que os Decepticons têm. E então é um personagem controverso, mas que, se você tiver a oportunidade de ver ao vivo e a cores, vale a pena dar uma brincada com ele, porque é muito legal, pelo menos é o que eu acho, entendeu? Agora eu vou deixar com o Fábio para terminar isso e começar a falar sobre Cybertron. Vai lá, Fábio. Beleza, Cybertron pra mim, pessoalmente, ela marca a época. Por 2 motivos. Primeiro, na época que Cybertron estava passando na TV americana e os brinquedos da série forravam as lojas americanas, digo, dos Estados Unidos, foi quando eu fui morar nos Estados Unidos e foi quando eu voltei a colecionar Transformers, né? Porque eu tive Transformers na minha infância, aí fui crescendo e não me liguei mais nisso. E aí eu comecei a encontrar esses brinquedos e eu tenho alguns modelos Cybertron. Eu não tenho a coleção completa, porque não me interessou, mas muitos modelos me impressionaram. Eu considero Cybertron como uma série de transição, a série de, como se diz, de brinquedos, de transição entre a engenharia antiga de Transformers e a engenharia atual, moderna. Porque, assim, já era amplamente explorado a ball joint, a gente tinha as catracas, a gente tinha mais articulações. É quando eles começaram a melhorar as questões de articulações. Então tem muitos modelos Cybertron que você consegue fazer poses incríveis, sabe? Tem mais complexidade de transformação, tem um acabamento melhor. Então, quando você pega alguns modelos Cybertron e compara com os modelos atuais que a gente tem de Generations, de Combiner Wars, você consegue ver, assim, né, tipo, como é que a coisa mudou das primeiras 2 séries da trilogia Unicron para o que a gente tem hoje. E Cybertron, uma das características dela eram as Cyberkeys. A Cyberkeys é um conceito que já foi explorado anteriormente com os Minicons, porque tinha Minicons que disparavam certos mecanismos no brinquedo, né? Ativava armas, abria compartimentos, e eles ampliaram isso em Cybertron. Então todo brinquedo Cybertron, você tinha um slot ali, um encaixe para colocar a Cyberkey, que ia liberar armas, ia abrir alguma coisa, ia fazer um canhão disparar e tal. Então eles falaram, vamos botar em todos os modelos. E isso eles fizeram. Então a maior característica deles é essa, né? Tanto é que, se quiser dar uma olhada eu fazendo propaganda de novo de mim mesmo. Um dos meus vídeos mais recentes foi do Primus, que é o planeta Cybertron. Olha que incrível isso. Então ele tem o... como é que chama? O Omega Lock, que você coloca 4 Cyberkeys. E ali você tem luzes, você tem que usar aquilo para transformar ele e tal.
Então eu acho que a principal característica deles é isso, né? A Cyberkick depois vai se transformar em outras coisas ao longo das outras versões de Transformers, né? Na verdade é só eles refazendo alguma coisa que eles já fizeram no passado, né? Antes eram Miricons, depois Cyberkick, depois vai virar MacTech e não sei o que eles podem fazer no futuro, mas isso vai estar sempre voltando nas coleções de Transformers. Quem quer complementar aí o que eu tô falando? Eu adoraria complementar um pouco falando de Cybertron, apenas para falar que tem um ponto legal dos toys, que foi a fidelização dos toys ao personagem cartoon. E antes, né, tinha-se uma aproximação, mas que Cybertron trouxe uma fidelização. Tanto que, bem próximo de 100%, os toys conseguiam ser fiéis ao cartoon. Os robôs conseguiam ser fiéis ao cartoon. O robô conseguia trazer essa fidelidade do desenho pro toy. Eu acho que isso entra no que eu tô falando sobre a melhoria da engenharia. Realmente, Cybertron você vai perceber que os brinquedos são mais parecidos com o que você vê no Cartoon. Antes não, né? Você tinha algumas... eles davam um jeitinho. Tanto é que nas séries seguintes, acho que a série que seguiu que quando terminou a trilogia Cybertron, a próxima é Animated, né? Mas realmente, Cybertron teve isso que o Saulo falou. Obrigado, Fábio. Então, galera, essa foi a segunda parte do nosso ATB Cast sobre linhas de brinquedos. Espero que vocês tenham gostado. Brevemente voltaremos com uma outra parte para tentarmos concluir esse assunto, que é um assunto vasto. E é isso. Muito obrigado e vou deixar com a galera agora para se despedir. Vai daí, Lui. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, agradecer o Marlos, agradecer o Saulo e agradecer o Fábio por mais uma participação aqui no ATB Cast. Convidar todo mundo a participar do nosso grupo no Facebook, o Nova Cybertron ATB. Tá rolando um concurso cultural com várias categorias e espero que todo mundo participe. E também participar do nosso grupo de classificados, compra, venda, troca, tudo relacionado a Transformers. Então é só procurar no Facebook NC Classificados. É isso aí, galera, até a próxima. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, continue nos acompanhando, até a próxima aí, pessoal, abraço. Valeu, pessoal, o papo foi muito bom, a gente continua na próxima parte e até mais, fiquem ligados aqui no canal.